Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais este dia na Tua presença, que este dia seja de revelação, que o Senhor nos inspire a um novo caminho com a Sua palavra, que tanto deseja nos transformar. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar junto aqui de novo, nessa reflexão do dia 7 de julho, e nesta leitura que a igreja nos traz hoje, quanta coisa o Senhor quer nos dizer. A primeira leitura está no livro de Oséias, capítulo 8, do 4 ao 7 e do 11 ao 13, Salmos 113, 115. O refrão do Salmo é: confia, Israel, no Senhor. E o Evangelho está em Mateus 9, do 32 ao 38. E o Espírito Santo nos toca hoje com uma palavra inspiradora, profética, né? Que é o Espírito Santo que nos fala. E que também não é novidade. Não é novidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é novidade na nossa vida. Já falamos sobre causa e consequência, né? Nas reflexões da semana passada, e hoje o Espírito Santo nos toca afirmando que eu colho o que eu planto. Eu colho o que eu planto. Isso é a lógica da semeadura, né? O que eu plantei, eu vou colher. Não há outro modo. Posso não colher em abundância, mas em abundância ou em escassez, mas o que eu planto, eu colho. E aí, então, na primeira leitura, Oséias vai nos falar que ele vai nos mostrar o que outros profetas já nos mostraram, né? Que o povo de Deus abandona a aliança, abandona aquele amor que Deus revelava para eles. Eles abandonavam com más práticas, né? Práticas que os levavam a desagradar a Deus. Então, esta aliança feita com o povo, uma aliança que Deus diz: eu vou te prover de tudo que você precisar e que for da minha vontade, né? Porque eu acho que eu posso precisar de um palácio. Mas Deus fala: você precisa se esconder, você precisa ficar guardada. E às vezes eu quero holofote. Então Deus vai nos mostrando que a nossa vontade pode ser muito diferente da dele. Então, aquele povo do Reino do Norte, o profeta está ali alertando para eles que eles estavam desobedecendo a Deus com favores políticos, idolatrias, né? O rei de Israel, que é o Reino do Norte, ele constrói 2 templos. E em algum momento diz o templo do rei, não era o templo de Deus. O templo de Deus estava em Judá, em Jerusalém, né? No Reino do Sul. Então, o rei de Israel, ele constrói 2 templos e coloca neles bezerro de ouro. Já viu bezerro de ouro em algum outro lugar no Antigo Testamento? Moisés, quando desce com as leis, né? E aqui nesse texto também vai fazer referência às leis. Ele desce com as tábuas e dá de cara com o povo adorando um bezerro de ouro. E não bastava tudo que esse povo aqui de Oséias, né? Já sabia, porque faz parte, né? A vida de Moisés faz parte, o Êxodo, né, faz parte do Pentateuco, que é o que eles, os 5 livros que eles conheciam mais profundamente, né, que eram os livros deles. E aí, então, eles começam a ficar renebriados pelo poder, como uma dependência, né, fascinados, enganados, é um engodo, né,
é aquela ração que não é alimento, algo desse tipo. Então, eles começam a se achar dono da própria vida, dono do próprio caminho, mas é Deus o dono da nossa vida. Nós não podemos, assassinatos que eram cometidos em nome do poder, contra a vontade de Deus, a vida de Deus. E aí, então, esse mau uso da graça só reforçava que eles estavam no caminho do pecado. E eles conheciam a lei de Deus. E ali eles estavam com muita clareza de que eles estavam pecando. Então, fazendo esses bezerros de ouro e com tantas outras práticas contrárias ao que era desse povo, eles então estavam se desviando. Eles estavam, como fala na leitura, né? Ele fala, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. A gente escuta como ditados populares, não, está na Bíblia. Quem planta vento, colhe tempestade. E a analogia com o vento, ela está ligada ao pecado, algo vazio, e que em excesso é destruidor. Então, é vazio de vida e é destruidor. A tempestade é destruidora, né? Isso é o pecado na nossa vida, ele é destruidor. Ele nos afasta cada vez mais de Deus. Então, quando eu acho que eu estou no ápice de tudo, é quando o inimigo me faz cair. E aí, então, a gente fica pensando, né? O pecado, ele não gera vida, ele gera morte, né? A escravidão gera morte. O pecado é uma escravidão, né? Mas a palavra gera vida. A palavra de Deus gera vida. Então, hoje, o que nós estamos fazendo hoje, né? Aquele povo tinha uma missão de ser o povo de Deus. E eles estavam completamente perdidos. Hoje, na nossa missão, a gente também está se sentindo assim, perdido? A gente também vai para a igreja achando que precisa de um holofote na nossa cabeça? Elogios? Quantas vezes precisamos levar ao confessionário nossas vaidades? Vaidade, vaidade, vaidade. Nossos ciúmes, nossas invejas, nossas arrogâncias. E precisamos nos reconciliar com Deus. É isso aqui que esse povo estava fazendo. Esse pecado desse povo não é diferente do nosso, não. Parece que está distante. Mas se não vigiarmos, se plantarmos, deixarmos essa semente, por exemplo, da vaidade crescer, é certa a colheita. A colheita é certa. Eu estou perdida. E então, nessa leitura em que o profeta nos dá esse aviso, isso é um aviso, quem planta vento, colhe tempestade. E a gente então precisa avaliar, né, nossa vida, não só a nossa missão na igreja, mas a nossa missão como cristão evangelizador com a própria vida, né? Eu estou aqui falando, aí chego ali e não sou presença de Cristo. Sou só boca que fala vazia. É vento. Ou seja, isso é pecado. Eu vou colher tempestade da minha incoerência, da minha hipocrisia. E o Evangelho, o Salmo vai nos dizer, né? Vai dizer para o povo daquela época e para nós: confia, Israel, no Senhor. Confia no Senhor, Israel. Para de achar, Sileia, que é você que vai falar. É o Espírito Santo que te usa. Então confia, vamos confiar no Senhor. Se o povo de Deus não confiava, hoje Deus nos convida a confiar plenamente. Hoje Ele te toca. Se hoje você está com a sua vida, as suas decisões na sua mão, a direção da sua vida na sua mão, declara que o dono do seu caminho é Deus. Abre mão
abrir mão de sonhos construídos com base no meu ego é libertador. Eu preciso abrir mão, porque eu vou aprender a agradecer, não só pelo que Deus me dá, mas até pela dor que Ele coloca na minha vida. Hoje eu me deparei pensando nisso e agradecendo a Deus pela dor que Ele coloca na minha vida, porque se está na minha vida e minha vida é propósito de Deus, ela vai me levar a um caminho que é o que Ele deseja. Porque mar manso não faz bons marinheiros, não é assim que fala? Então, talvez eu esteja precisando de passar por situações e não abandonar a Deus, porque esse povo passou por dificuldade, mas abandonava a Deus, né? E aí, então, Ele nos convida, o Senhor nos convida a compreender que existe uma lógica do que eu planto e do que eu colho, né? Eu vou verdadeiramente colher o que eu plantar. Não é isso? O que eu planto, eu colho. É certo. É só olhar para a natureza que a gente vai ver isso. Olha como o mundo está modificando a natureza. Um pé de goiaba da goiaba. Um casal de canarinhos vai ter filhote de canarinho. Aí vem o homem. Aquilo que Deus criou e que viu que tudo era muito bom. E desvirtua os propósitos de Deus. Desvirtua uma natureza divina, maravilhosa que Deus pôs no nosso coração, na nossa criação. O Evangelho vai nos dizer, o Evangelho vai nos dizer que Jesus cura um mudo, né? Um mudo geralmente também não ouve. Então aquele mudo, se ele também não ouvia, provavelmente ele não tinha conhecimento da palavra, né? Que era profetizada, que era proferida, né? Então aquele mudo, ele estava possuído. Porque quando eu não escuto, eu não falo. E se eu não escuto a palavra de Deus, eu não profiro a palavra de Deus, porque eu não trouxe para a minha vida. Ou seja, eles estavam possuídos por não ter essa compreensão. Essa foi ali a situação que Deus nos inspirou para entender que ele estava possuído, né? E a multidão, então, quando Jesus cura ele, a multidão fica maravilhada, né? Jesus fazia, e aquele povo não entendia, né? A multidão continua ficando espantada. Por quê? Porque é tão óbvio que foi a mão do milagre que agiu ali naquele mudo, né? Principalmente, né, o endemoniado. Então, quando os fariseus veem isso, eles falam, eles não vão negar que Jesus fez um milagre, porque estava na cara de todo mundo, né? Mas eles vão dizer, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Oh, gente, que triste vida desses fariseus, esperando o Messias e não reconhecem com ele na frente. Quantas vezes eu também não estou escutando, vendo o Deus maravilhoso que está na minha frente, tocando na minha vida e dizendo que Deus está em silêncio, que Deus não faz o que eu quero. Oh, gente, vamos pedir a Deus para nos curar dessa ingratidão, né? E Jesus, então, ele sai pelas cidades, povoados, ele sai fazendo 3 coisas. Vamos pensar nessas 3 coisas na nossa caminhada da nossa missão, né? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E aí vamos entender que não bastava ensinar, porque não é uma questão de como se aprende uma matemática, por exemplo.
A pregação, ela trazia a presença do Espírito Santo em que todo o ensinamento fazia sentido, né? E a cura que ele espalhava, essa cura que ele espalhava era uma semente plantada para ter uma boa colheita do fruto. E então esse evangelho, ele vai dizer que Jesus se compadecia daquele povo. Olha o tamanho do amor, daquela multidão, Deus se compadecia dele. E ele fala, olha que gente, eu acho maravilhosa essa frase, tá dentre as que eu mais gosto. E eu costumo muito falar na comunidade Santana que eu faço parte. Jesus então vai dizer, a messe, que é a colheita, né? A messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie os trabalhadores. Oh, gente, Jesus está falando, a colheita é grande. Por quê? Porque quem planta é Deus. Essa colheita é grande porque Ele plantou. Pode ser que o meu coração cheio de pecado não brote. Porque ou eu não vou colher, porque meu coração está seco, ou eu vou preparar meu coração para que essa semente cresça. A messe, a colheita, ela é grande. As graças de Deus estão em abundância à nossa disposição. Mas os operários são poucos, por isso nós precisamos falar, evangelizar, levar a palavra de Deus, porque precisamos de mais operários. Eu peço tanto na comunidade, Deus manda mais operários para essa messe. Estamos agora com uma campanha de construir nosso centro catequético e quanto eu pergunto, quanto eu peço, Senhor, envie operários à vossa messe, e Deus vai nos dando a graça, vai nos dando a graça. E ele fala que ele se compadece então daquelas pessoas que ele via, porque pareciam ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas. Porque os trabalhadores que vão para essa messe que Jesus fala são as pessoas que escutam e aceitam a missão de ir colher o que Deus está plantando. Por isso essas duas leituras, elas fazem esse contraponto, né? De que o que eu vou plantar é o que eu vou colher. É um aviso, né? É um convite e um aviso. Na primeira leitura, nos faz um aviso. Quem planta vento, colhe tempestade. Eu estou te dizendo, se você não está plantando bem, você vai colher mal, né? Você não vai colher o bem. E o Evangelho, então, Jesus nos faz um convite. Peça ao dono da colheita, peça a Deus, enviai os operários para a vossa messe, para que essa multidão que estão como ovelhas abatidas, elas não fiquem perdidas, elas não fiquem perdidas como ovelhas sem pastor neste mundo que oferece tanto vazio. E o pouco que nós recebemos de Deus, Ele faz tanto. O pouco que nós damos a Deus, Ele faz muito. E um pouco que Ele nos dá já é grandioso na nossa vida. Que eu, então, traga no meu coração que se eu estou usando os dons de Deus como fertilizantes para essa grande semeadura, ou se eu estou abafando as sementes que Deus tem plantado. Às vezes a missão cansa, meu irmão e minha irmã. Quem planta sabe, às vezes é cansativo a rotina do plantio e a espera do processo. A lei da semeadura, ela também tem essa beleza da espera do processo de germinar, de crescer, de amadurecer, e o tempo da colheita. O tempo é de Deus. Nós estamos submetidos a Ele. E que a nossa missão, então, seja para
aumentar, trazer mais trabalhadores para essa messe, porque muitas graças Deus tem para nos dar. Perdoem o vídeo grande, mas eu não podia deixar de dizer: o pecado na primeira leitura é o mudo, na segunda leitura é a ovelha sem pastor. Queremos, Senhor, que o Senhor abra nossas bocas. Queremos, Senhor, que o Senhor seja o nosso pastor e nos indique o caminho correto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.